Boa tarde, pessoal. Boa noite, bom dia, né? Para quem está fazendo em outros horários aí a nossa aula. Bem-vindos aí a mais uma aula de introdução à construção civil, pessoal. E aí, como é que tem andado a disciplina? Espero que todos estejam acompanhando bem, tá? E vamos que vamos, pessoal. Não pode desanimar, não, viu? Qualquer dúvida, comecem a perguntar lá no fórum de dúvidas, tá bom? Não se esqueçam de entregar as atividades no prazo, tá? Para ninguém ficar atrasado, beleza, pessoal? E na aula de hoje, agora sim, né, iremos falar sobre as edificações do Renascimento. A aula de hoje, pessoal, nós falaremos de dois estilos diferentes das edificações do Renascimento e as edificações barrocas. São dois estilos muito legais de serem estudados e muito diferentes entre si. Vocês vão ver, principalmente no estilo artístico da coisa, se diferem bastante, tá? Então, vamos começar, pessoal. Aliás, antes de começar, pessoal, vamos relembrar onde a gente parou, né? O último conteúdo que a gente estudou foi as edificações da Idade Média. E lembra que quando eu falo Idade Média, você já tem que lembrar daquela coisa da palavra medieval, da Idade das Trevas, de várias, né, construções que eram muito sombrias, né, que eram muito diferentes assim do que a gente vai acabar vendo agora, né? Ou que a gente viu antes também, muito diferente daquelas construções clássicas que a gente viu, todas clarinhas, todas perfeitas, né? Vamos relembrar aqui, o último que a gente viu foi as edificações góticas, né? Então lembra daquelas gárgulas, daquela coisa meio sombria, né? Aquela coisa, aquelas torres finas, bem altas assim, meio jogando luz e sombra. Então era uma coisa assim bem diferente do que a gente tinha visto lá no classicismo, por exemplo. E agora, pessoal, depois do gótico, a gente vai estudar o renascimento. Então, essa palavra já tem uma dica do que há de vir aí, o que a gente vai acabar vendo aí para frente. Renascimento de alguma coisa. E do que será que é esse renascimento? Então, eu já até desafio vocês, deem uma olhada, ó, essas são imagens de construções renascentistas. Deem uma olhada e tente adivinhar o que é que será, qual foi o estilo que renasceu a partir aqui disso aqui. O que será que estava morto e aí eles foram lá e fizeram renascer? Então, vamos descobrir já já, tá? Então, a primeira coisa, né? Qual que é o contexto histórico do Renascimento? Então, o Renascimento, pessoal, a gente liga muito o Renascimento com a parte ali da Europa, tá? Qualquer coisa assim, que as pessoas visitam muito, principalmente na Itália, a maioria dessas coisas são renascentistas. O período renascentista ele foi marcado por muita abertura de comércio, de bancos, foi um período de muitas descobertas no ramo da ciência, tá? E, ao mesmo tempo, uma adoção muito grande do cristianismo, tá? Então, já existia o cristianismo nessa época? Já, tanto que nós vimos, né, várias igrejas góticas lá, lembra que a gente viu as Notre-Dames e tudo mais. Mas agora, pessoal, vai ter uma coisa um pouco diferente. Nesse estilo do Renascimento, ele vai agora associar o mundo cristão, e escute bem isso, com a arquitetura clássica. E aí, será que você já consegue ver o erro da frase? Cristianismo com arquitetura clássica. Então, vamos retomar o que era a arquitetura clássica. Lembra que a arquitetura clássica era dividida entre os gregos e os romanos? As construções eram sempre dedicadas aos deuses, a uma sociedade politeísta, pessoal. Então, por que depois veio os estilos da época medieval que negou toda aquela questão, lembra? De não ter mais esculturas, porque a escultura era politeísta. Não, vamos fazer tudo bem diferente para a gente cortar esse vínculo aí dessa arquitetura que é pagã, tá?
E aí, o que aconteceu? Quando chegou nessa parte, nesse período renascentista, nesse período renascentista, eles retomaram, pegaram algo que já existia, mas aí falaram, não, mas agora a gente vai modificar, isso aqui não vai ser mais uma arquitetura pagã, não vai ser uma arquitetura politeísta, a gente vai focar todo esse estilo arquitetônico, mas a gente vai focar no mundo cristão. Então isso, pessoal, vai ser a maior diferença entre o renascimento, tá? Estilo renascentista e o estilo clássico. Muitas vezes você vai bater o olho em algum tipo de construção e não vai saber diferenciar de primeira se aquela construção, se ela é clássica ou se ela é renascentista, porque muitas vezes acaba sendo muito parecido, mas a maior diferença é isso, pessoal. A arquitetura renascentista, ela é cristã. Ela sempre vai pender para a igreja católica ou para a igreja cristã, tá? No caso da arquitetura, opa, desculpa, uma moto passou. No caso da arquitetura clássica, ela não vai estar focada em nada cristão, ela vai estar focada na questão politeísta, na religião grega, na religião romana, o que eles acreditavam na época, beleza? É a maior diferença. E pessoal, olha só que interessante que a arquitetura clássica, né, a arquitetura clássica romana, onde que ela aconteceu? Em Roma, capital da Itália. E era uma arquitetura politeísta. Mas em certo momento, pessoal, a Itália foi dominada, né, pelo cristianismo, tanto que hoje ela é praticamente o centro do catolicismo, né, tem o Vaticano e tudo mais, e foi lá também que nasceu, né, esse estilo que é o renascentista, tá bom? Então, se você às vezes tiver aí a oportunidade de ir para Roma algum dia, você vai ver tanto obras clássicas e você vai ver também muitas obras renascentistas, tá? Beleza, pessoal. Então, o que renasceu, né, do valor clássico para a arquitetura renascentista? Então, a arquitetura renascentista, pessoal, se vocês vão ver que vai ter a busca da beleza mais perfeita, lembra daquela perfeição do clássico? Vai ter uma disposição ordenada dos elementos, que é o quê? Lembra aqueles pilares que ficam um certinho, um do lado do outro? Assim, isso é a disposição ordenada dos elementos. Vai ter arcos de volta perfeita. Então, lembra quem criou os arcos? Os romanos criaram os arcos. E eles vão retomar esses arcos aí com a volta perfeita, que é sempre a busca da perfeição, principalmente do estilo grego. Influência da composição formal da natureza, tá? Forte presença dos aspectos humanistas. Então, lembra que eu mostrei para vocês várias imagens de estátuas do período clássico, que era tão realista, que parecia praticamente uma pessoa, né, que estava estática, parada ali. Aqui também vai ter essa retomada, tá? Desses aspectos humanistas. E utilização sistemática da perspectiva. Vou mostrar isso para vocês em uma imagem. Já eu retomo essa última, utilização sistemática de perspectiva. E alguns destaques para vocês entenderem como que as coisas estavam avançando. Essa época do Renascimento, pessoal, é a época que estava em destaque esses artistas que a gente costuma sempre ouvir nas aulas de arte, ou que as pessoas vivem falando alguma coisa sobre, tá? Então, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Bernini, vários desses artistas, eles estavam presentes nessa época aí. Então, imagina o que era uma época dessa, com tanta gente, assim, de destaque, né, trabalhando tudo num lugar só. E nessa época, como eu falei, tinha vários estudos. Então, foi quando Leonardo da Vinci fez o homem vitruviano. O que é o homem vitruviano? É o homem como a medida de tudo. Tá vendo? O homem é o centro e ele tem a medida, o padrão que a gente vai começar a usar a partir de agora é o padrão do homem, tá? Ó, Pietà de Michelangelo, é super famosa essa escultura. Hoje em dia ela está lá no Vaticano
E olha como é parecido essa escultura com aquelas esculturas do estilo clássico que eu tinha mostrado para vocês. Olha como o manto dela cai, todas as dobras do manto, os detalhes, parece realmente uma pessoa que está estática ali fazendo uma pose, como a gente vê nas praças, por exemplo. Ai, desculpa, eu estou com alergia atacada. Enfim, bom, então, olha só como a gente consegue comparar, olha a expressão, né, da Pietà, mas olha qual que é a diferença da Pietà para aquelas esculturas que eu tinha mostrado para vocês. A Pietà, ela retrata um momento cristão, né, um momento que Jesus Cristo está morto, né, ele foi tirado da cruz e a mãe nele, a Maria, pega ele nos braços, então está retratando um momento da Bíblia, né, um momento cristão, sendo que isso não aconteceria se fosse no estilo clássico. Então, essa já é uma diferença bem grande aí. Outras coisas também que retrataram na época, ó, o Nascimento de Vênus, de Botticelli. Olha como é o uso das cores, das formas, né? Como que tudo é delicado, tudo tem que mostrar perfeição. Tem até uma certa simetria, né? Se você cortar aqui no meio da imagem, você acaba tendo assim uma composição equilibrada. É muito diferente assim do que talvez a gente veria no gótico, que é uma coisa que na verdade assim nem tinha todo esse tipo de luz e eles também não iriam assim não iriam trazer uma coisa tão alegre, tá? Outra coisa muito famosa da época do Renascimento, é um destaque, foi quando foi criada a Mona Lisa, pessoal. Então, a famosa Mona Lisa. A criação de Adão, de Michelangelo também. Então, mais uma vez, olha só como que é uma coisa toda perfeitinha. Parece até que tem uma música de fundo, assim, de Margarina Qualley, né? Uma coisa tudo bonitinha, tudo é perfeito. Olha como o Adão, ele é super perfeito. Lembra muito aquelas esculturas clássicas, né? E aquela coisa de apontar o dedo, é tudo como se fosse uma coisa mais linda do mundo. Então tudo é muito bonitinho, tudo é muito perfeitinho e muitas vezes, na maioria das vezes, sempre retratando alguma passagem da Bíblia, tá? Sempre trazendo aí o cristianismo como o tema principal da escultura, da arte e tudo mais. Então, pessoal, isso aqui é só para vocês entenderem como que estava acontecendo tudo ao mesmo tempo naquela época, tá? Como que tudo foi evoluindo, como que estava o clima de tudo naquela época. Então, lembra, eu sempre pergunto para vocês, imaginando tudo que eu mostrei, do contexto histórico e tudo mais, o que vocês imaginam que é a arquitetura desse momento? Como que a arquitetura vai refletir esse tipo de sociedade renascentista? Então, quais são as principais características? Não vai mudar muito do que as características do Renascimento em si, que é o quê? A retomada dos modelos clássicos, uma visão humanista e racionalista, tá? Ser calculista, estudar a ciência, deixar tudo totalmente simétrico. Lembra que eu falei para vocês dos irmãos lá, Gregório e Romário? Isso está bem puxado para o Gregório. Ele vai adorar ver tudo bem certinho, para o toque dele não ficar lá atiçando, tá? Uso da matemática e da geometria, busca da perfeição e da beleza, preocupação com a proporção. Então, lembra que eu falei para vocês desse aqui, por exemplo? Quando você corta no meio, está tudo proporcional. Não tem nada fora do lugar. Aqui mesmo, ó, sempre tem uma linha assim dividindo, mas que você percebe assim uma certa proporção, né, nos aspectos. Formas equilibradas e harmoniosas, tá? Busca da simetria e da ordem. Estilo formal e individual. Temas religiosos, mitológicos e da natureza. Uso dos arcos, abóbadas, cúpulas e colunas. Predomínio das linhas horizontais. Tá? Então, vamos partir aqui, peraí, para as nossas construções, para a gente conseguir notar isso. Então, pessoal, essa aqui é a igreja de Santa Maria del Fiore, que é conhecida também como Duomo. Esse é um dos temas do trabalho, portanto eu não vou ficar falando
muito sobre eles para não dar spoiler para vocês, né? Para quem for fazer o trabalho. Mas o que é interessante notar aqui em relação à arquitetura renascentista? Muita gente, quando eu mostro essa imagem, fala, mas professora, me lembra o gótico, né? Porque tem os três arcos aqui, as rosáceas e tudo mais. Realmente, lembra o gótico. Você percebe que aí, né, os construtores já pegaram um pouquinho do estilo gótico. Mas por que eu falaria que não é gótico? Tá? Se eu falasse, não, mas não é gótico. Você consegue reparar a diferença disso aqui para uma Notre Dame, né? A Notre Dame, ela não tem esses enfeites, jamais ela vai ser colorida assim. Ela vai ter aquelas torres com as gárgulas, né? Lembra que é uma coisa muito mais sombria, muito mais dramática, né? Ele vai ter os elementos dos arcos botantes saindo daqui. Então a gente assim pode reparar que tem as rosáceas e os portais aqui na frente, mas é só uma assimilação, não chega perto de ser uma estrutura gótica, tá, pessoal? É só algumas referências mesmo. Eu percebo, como que você percebe que ela é renascentista? Primeira coisa, sempre é legal notar a época, né? Quando você pega ela, quando você pega uma construção assim, que você vê que é nesse período aqui, e você também percebe que está na Itália e que é uma igreja católica, ou seja, cristã, você já começa a associar nossa, ó, tem uma certa simetria. O que que é simetria? Se eu corto aqui, ó, eu cortar a fotografia e olhar desse lado e olhar desse lado, são lados iguais, tá? Então é a busca pela perfeição, a simetria. Você percebe ó, os elementos repetidos, ó, elementos repetidos, repetidos, repetidos. E aqui, ó, mas lá no gótico também tinha, mas aqui, pessoal, vai estar muito mais clarinho, muito mais perfeitinho, tá? Para associar com todo esse restante. Olha aqui para cima também, aquele frontão que costumava se usar no classicismo, né, na arquitetura grega. Então, isso aqui é considerado uma obra renascentista. E o diferencial dessa obra, pessoal, é essa cúpula aqui central, que é enorme, tá? Muito grande, que foi um avanço construtivo muito grande mesmo. Ficou muito famosa por causa dessa cúpula. Então, olha só que interessante que nada vem do nada, ela relembra muito aquela cúpula da Hagia Sophia, né? Mas ela é um pouco mais alongada, ela tem um sistema construtivo diferente. Então a pessoa utilizou uma referência e fez uma coisa melhor ainda, né? Bem legal. Um outro exemplo aqui é a Basílica de São Pedro. Olha só essa construção. Então, se até eu desafiasse vocês, falassem, se eu falasse por que isso não é uma obra clássica, se eu nem mostrasse nada, qual seria a resposta de vocês? Por que não é clássico? Primeira coisa, pessoal, olha o nome da construção, Basílica de São Pedro. Quem foi São Pedro? São Pedro é um dos discípulos de Jesus, ou seja, já está contando uma passagem bíblica, já fala que é cristão, então com certeza não é clássico, tá? Classicismo sempre vai ter, o Deus, o Deus Hades, vai ter vários deuses, não tem nada a ver com o cristianismo. Então isso já me mostra que não é clássico. Mas o que me mostra que é renascentista? É todos os aspectos que foi pego lá do classicismo. Então a gente vê aqui, ó, vários pilares, né? Esses pilares aqui, tudo da arquitetura grega. A gente vê a forma arredondada, né? Que veio dos romanos, os arcos também, que veio dos romanos. Se eu puxar uma linha aqui no meio, eu percebo que é uma obra simétrica, né? Então, tem essa busca pela perfeição, de simetria, proporção, né? Lembra que eu falei para vocês lá atrás, naquela primeira aula antes da paralisação sobre a medida áurea, né? Medida de ouro. Então, eles usam tudo isso e isso aqui indica que é o Renascimento, tá? Uma obra renascentista. Para relembrar, pessoal, deixa eu voltar aqui só para vocês verem uma coisa. Cadê? Aqui, ó.
Utilização sistemática de perspectiva. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, pessoal, que uma obra, quando ela tem essa visualização sistemática de perspectiva, ela quer induzir o olhar da pessoa naquele ambiente. Então, por exemplo, na praça, na Basílica de São Pedro, tem essa praça, ó, que é enorme, é uma coisa mais linda do mundo, e tem vários pilares que vão passando na praça até chegar lá na Basílica. Então, para a pessoa que entra aqui, ó, pelo espaço, essa entrada, o olhar dela automaticamente vai sendo conduzido até chegar lá no final. Então, isso é conduzir a perspectiva, tá? Você colocar um elemento assim repetitivo para fazer com que o olhar da pessoa corra até o espaço onde você quer dar destaque, tá? Então, olha só como é legal os elementos, ó. Vários pilares colocados um do lado do outro e olha como que é realista. Lembra aquela questão de fazer algo mais parecido com o humano possível? É isso aqui, ó. Parece uma pessoa realmente que está ali em cima olhando. É muito incrível. E aqui, ó, todas as coisas que eu falei para vocês em forma de análise. Então, ó, a simetria que eu falei para vocês, o uso do frontão, de cornija, né, balaústre, tudo isso coisas que são usadas lá na arquitetura grega. A abóbada de berço, né, que já vai ser usada lá em Roma, na arquitetura romana. O arco de volta perfeita, as colunas. Então, tudo isso relembra o classicismo. Bom, pessoal, e aí a gente entra nas edificações barrocas. E, gente, edificações barrocas é uma coisa de louco, tá? Eu gosto muito de estudar o estilo barroco, eu acho muito legal, eu acho inconfundível, um estilo assim que você bate o olho e fala, caramba, isso não tem como dizer que não é barroco, tá? E eu quero, assim, vou até voltar aqui para a gente não deixar de perder, tá, pessoal? Eu quero que vocês relembrem dessas imagens, tá? Olhe bem para essas imagens, essa escultura, tá? Olha só para essa pintura, tá? Guarda ela aí na mente que você vai ver como que é diferente o renascimento do barroco, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Bom, pessoal, então o que é o barroco? Tá? O barroco também nasceu na Itália e ele vai estar relacionado pela... Oh, desculpa, já me embananei toda. Ele está diretamente relacionado na busca de poder da Igreja Católica, tá? Então, o que estava acontecendo naquele período? Nós temos o cristianismo, certo? Temos a Igreja Católica como uma das principais religiões cristãs da época. E a Igreja Católica, ela tinha o poder. Lembra que eu falei para vocês da Idade Média? Que a Igreja Católica, ela conseguia governar, ela conseguia manter o poder dela por meio do temor. Ela fazia as pessoas terem medo, sabe? De tudo. Elas cobravam um espaço no céu. E aí o que aconteceu? Começou a ter uma reforma protestante, que é o quê? O Lutero e vários outros, né, várias outras pessoas começaram a questionar a Igreja Católica. Começaram a perguntar, mas como assim? Como assim eu compro um lugar no céu? Como assim eu não posso ler a Bíblia? Eu quero ver de onde vocês estão tirando as coisas. Começaram a questionar. E por causa disso, a Igreja Católica perdeu muitos fiéis para a reforma protestante. E imagina, né? A Igreja Católica, o dinheiro que ela conseguia sobreviver pelos fiéis dela. Então, se ela perdesse os fiéis, ela ia ser como uma empresa que acaba falindo. Ela precisava manter os fiéis com ela. E perdendo isso para a reforma protestante era péssimo. Ela ia acabar perdendo o poder, a soberania. E não era isso que a Igreja Católica queria. Ela queria ser a única, a mais perfeita igreja cristã. Não teria que ter outra opção. Mas ela não teve o que fazer. A reforma protestante veio com tudo e começou a tirar muitos fiéis da igreja católica. Tá? Então, o barroco, pessoal, acabou nascendo junto com uma contra-reforma protestante. Então, teve o catolicismo, aí veio uma reforma protestante.
E aí teve uma contra-reforma protestante, que é o catolicismo, tentando se manter como única instituição no cristianismo, tentando retomar, pegar esses fiéis de volta e trazer as pessoas de volta para o catolicismo, tá? E o barroco foi uma ferramenta para isso. Eles usaram isso como uma ferramenta que era na intenção do quê? De ter uma nova visão, tá? De arte, uma nova visão do meio artístico, do meio religioso e uma visão do próprio homem. Então vocês vão ver, pessoal, que a arquitetura barroca, ela é dramática, ela é exagerada, ela é o máximo de expressão que você conseguir ter, porque é realmente um pedido implorando, prestem atenção em mim, voltem para mim, não vão para a parte protestante, fiquem na Igreja Católica. E agora vocês vão começar a perceber como que isso é expressado na arte. Então, lembra daquela imagem que eu mostrei para vocês, da pintura? Então, nós vamos ver já já da parte barroca, tá? Mas antes de chegar nessa parte de ver a pintura barroca, o que a gente precisa notar, tá? O que eu vou mostrar para vocês, eu quero que vocês notem. Como que tem extravagância e exagero de decoração, de ornamento, sabe? Perfumaria é o que mais o barroco adora. Vocês vão perceber também que antes a gente começou a lidar com o homem como centro. Mas agora não, agora não tem homem como centro coisa nenhuma. Agora o centro é os mistérios de Deus, agora o centro vai ser a igreja. Eu não vou ficar pintando Mona Lisa, não. O que Mona Lisa tem a ver com Deus? Tem nada a ver. Eu quero pintar as histórias da Bíblia e, assim, quero pintar do jeito mais dramático que eu conseguir para chamar a atenção das pessoas. Tem um rompimento, pessoal, com as ideias racionais que tinha no Renascimento também. Essa questão de simétrico, de fazer tudo retinho. Se for fazer um arco tem que ser mais que perfeito. Não, não vai ter mais isso, tá? E uma ligação profunda com emoções e sensações, que muitas vezes são retratadas em forma de conflito. Então, o barroco, ele quer fazer você se inspirar, ele quer fazer você olhar e suspirar assim, nossa, que coisa, sei lá, você nem sabe falar que coisa você fala, você não sabe nem o que é. Eles querem que você sinta sentimentos. Se eles estão transpassando dor, eles querem que você consiga sentir esse sentimento de dor. Eles querem que você consiga sentir o sentimento de desilusão, de indecisão, de amor, de fé. Eles querem que isso chegue assim ao extremo do extremo, tá? Então relembrem disso quando vocês forem ver. Então, aqui, ó, pessoal, olha a diferença das pinturas barrocas para as pinturas renascentistas. É uma coisa de louco, como eu tinha falado para vocês. Olha essa pintura aqui, ó, Davi com a cabeça de Golias. Esse é um pintor muito famoso, eu gosto muito das obras dele. É o Caravaggio, é um dos maiores pintores dessa época barroca, tá? Então, olha só como que ele retrata uma passagem da Bíblia, que é o Davi, né, ele vence o gigante Golias e ele corta fora a cabeça do Golias e o Caravaggio retrata um momento que acabou, né, o conflito, a briga e o Davi tá com a cabeça do Golias pendurada. Então, assim, pessoal, imaginem se fosse para pintar isso na época renascentista, não teria nada disso, teria várias florzinhas aqui em volta. O Davi teria uma cara assim de anjo, mas um anjo super tranquilo, né? Com uma expressão bem calma, né? Eles iam pintar o Davi às vezes cheio de armaduras, né? Com o Golias do lado, talvez não morto, né? Muito forte colocar. Não vamos pôr ninguém morto, vamos pôr uma coisa mais bonitinha. Mas não. Barroco, meu filho, tem que ser do feroz mesmo. Olha a cara do Davi. O Davi já é uma cara de bravo, cara de mal, com a espada lá, ele corta a cabeça, ele mostra que tá nem aí, tá? É uma coisa que você olha e impacta muito. Olha a parte aqui, ó, a incredulidade
de São Tomé. Então, São Tomé tem a história, né? Ah, você é muito São Tomé. O São Tomé, ele não quis acreditar que Jesus tinha ressuscitado, né? E aí, na passagem da Bíblia, Jesus fala, olha, toca as minhas feridas, você vai ver, né, que... Eu não entendo muito bem, gente, se eu estiver muito errado, vocês me falam, mas pelo que eu sei, mais ou menos assim. E o Tomé toca as feridas de Jesus. Então, ok, se você for ver uma obra renascentista disso, aparece praticamente aquele lá que é o Davi relando no dedinho de Jesus, assim, o Davi, desculpa, Adão relando no dedinho de Jesus, uma coisa muito... Gente, tô falando tudo errado. Davi relando no dedo de Deus, tá? Uma coisa super florida, super bonitinha, com harpa tocando em volta, com vento batendo, aquela coisa mais linda. E olha aqui como que ele retrata a incredulidade de São Tomé. São Tomé enfia o dedo ali na costela de Jesus. Chega a doer em mim, assim, ao olhar essa imagem. Então, é uma coisa que você sente, tá? E uma coisa muito interessante de notar é o jogo de luz e sombra. Então, sempre em volta você vai ver muita escuridão e ele vai trazer a luz assim para o que ele quer chamar a atenção para dar esse impacto mesmo que a gente acaba sentindo. Olha essas outras aqui, ó, o beijo de Judas. Então, se você fala assim, o beijo de Judas, sem nem ver essa imagem, você pensa até em algo meio romântico, né? Meio dramatizado, mas uma coisa assim meio, né? Mas aqui não, aqui tá a maior confusão, maior tendão, todo mundo batendo, quer arrancar Judas, como assim Jesus vai morrer? E no meio de tudo isso, Judas está ali tentando beijar Jesus. Então é uma coisa bem dramática mesmo, bem teatral. Essa parte também, o sacrifício de Isaac, né? Então Isaac foi testado por Deus, falou, se você me ama mesmo, mata teu filho. E ali aparece o exato momento em que Isaac está pronto para matar o filho dele e o anjo vem para parar ele naquele momento e fala, não, Deus não estava falando sério, era só para testar a sua fé, não sei o que. Então olha só como que você sente na hora de olhar essa imagem, né? Isaac lá, meu Deus do céu, meu pai pirou, eu vou matar você, e aí chega o anjo e fala, não, pelo amor de Deus, não faz isso. Então é aquele momento exato, você sente todo esse sentimento aí ao mesmo tempo. E aí a gente vai para as esculturas, então lembre-se das esculturas que a gente viu, é a mesma coisa da Pietà, né? A gente sempre vai acabar vendo uma semelhança ali com o classicismo. Então olha aqui nessa primeira imagem, o êxtase de Santa Teresa, que é do artista Bernini. Então a Santa Teresa, ela recebeu uma presença do anjo e ela ficou extasiada. Então olha só como que ela está nesse momento. Várias pessoas acabam até zoando essa imagem, mas querendo ou não, olha o tanto de sentimento que traz na face de cada um dos elementos. E também a gente tem aquela questão do perfeccionismo, né? Que traz um pouco ali do Renascimento, do classicismo, mas é uma coisa muito mais dramática, tá, pessoal? Imagina que eles iriam fazer a Santa Teresa com essa pose, com essa cara e com toda essa emoção aí, se fosse numa obra renascentista, tá? Isso só acontece porque é barroco. Aqui a gente vê Apolo e Daphne, então aqui também é um momento assim, como que você percebe o drama, como que tem movimento essa obra, tá? O Rapto de Proserpina, que é de Bernini. Então olha como a emoção é dada, olha como que ele... Eu fico imaginando como ele fez para deixar isso assim parado, tão bonitinho, tão perfeito. Olha aqui como que é a mão dele apertando a coxa dela, como que parece assim, que é carne e osso mesmo. É muito legal, pessoal. E é para trazer todo esse drama, para você olhar e realmente sentir alguma coisa a partir dessa obra. E quais são as características que a gente vai achar na arquitetura barroca? Então, a arquitetura barroca, ela não vai fugir disso que eu falei para vocês até agora. Ela vai ter extravagância e exagero ornamental e decorativo, que vai ser muitas vezes feito em gesso, tá? Ou muitas vezes feito de estuque, que é um outro tipo de material, também muito parecido com gesso. Vai existir obras de formato incomum e irregular,
sempre vai ter muito movimento aplicado com o uso de curvas. O barroco ele é cheio de curvas, cheio de movimento. Vai proporcionar ao observador da obra uma visão de infinitude e grandeza e vai dar muito drama e efeito teatral, tá, pessoal? Então, essas são as características. Muitas vezes por dentro vocês vão ver afrescos, que a gente chama, são pinturas, tá? Que são feitas no teto, muitas vezes em larga escala, que é assim, uma coisa enorme, grandiosa. Vai ter muito uso de dourado, de cobre. Eles vão manipular a luz e sombra para aumentar aquela coisa de mistério. Lembra que ele vai desvendar agora os mistérios de Deus e tudo mais. Diferente das obras que a gente viu lá na Idade Média, não vai existir mais aquela nave que parece aquela igreja que tem o formato tipo de cruz, né? Lembra que eu falei que tem a nave e o transepto, né? Não vai mais existir. Agora a gente vai ter uma nave única, geralmente. E Deus e a igreja passam a ser o centro da obra, não mais o homem, tá, pessoal? Então, só vou voltar aqui só um pouquinho para mostrar isso para vocês, ó. Então, olha essas obras barrocas. Olha como tudo é muito curvilíneo, tudo cheio de detalhe. Cada lugar que você vê tem alguma coisa. E muitas vezes acaba sendo assim, exagerado de tanta volta, tanta curva, tanto detalhe que tem. Tá? Esse aqui é uma foto do Palácio de Versalhes. Então, olha só os detalhes dourados, todos os estilos curvos, um monte de florzinha, de coisinha. É dessa forma que a arquitetura vai se comportar. Então, pessoal, geralmente eu chego nessa parte e falo, agora vamos ver as obras. Mas hoje, pessoal, nós não faremos isso, nós faremos diferentes, tá? Eu quero ver se vocês estão prestando atenção no que eu estou falando. Eu já expliquei para vocês quais são as características da arquitetura barroca e tudo mais. E a atividade de hoje, pessoal, é vocês pesquisarem e escolherem uma edificação barroca, tá? E aí vocês vão fazer uma análise arquitetônica dela. Então, vocês vão colocar para mim qual que é o nome do arquiteto, o ano da construção, e vocês vão indicar para mim todas as características arquitetônicas e principalmente qual característica que faz essa obra ser barroca, tá bom? Essa vai ser a atividade de hoje. Eu estou colocando ela aqui no slide, mas também estou deixando lá em PDF para vocês. Lembre-se que toda atividade vocês vão ter 2 dias para entregar, tá bom? Então, contando a partir de hoje, que é dia 4, vocês vão ter que entregar até dia 6. Não, pessoal, não vou fazer isso não com vocês. Ó, segunda-feira é dia 7 de setembro, que é feriado. Amanhã nós temos aula também, tá? Que é sábado. Então, eu vou deixar a atividade de hoje e a atividade de amanhã para ser entregue na terça, tá bom? Dia 8 de setembro. Então, por favor, pessoal, não abusem, façam tudo no tempo, que eu já estou prolongando um pouquinho do tempo, para que vocês não fiquem tão afobados no fim de semana e no feriado, beleza? Qualquer dúvida, estou por aqui, me procurem no fórum, me mandem um e-mail, peçam ajuda, que eu estou disponível aí para ajudar vocês, beleza? Boa aula, bons estudos e até a próxima aula.